Então vamos lá. Aqui vamos fazer o seguinte, né? Depois do H2, vamos atacar aquela classe que nós temos, que é a classe do conteúdo. Aqui eu vou colocar um fundo para ela, branco. Então todo o conteúdo vai ter por padrão o fundo branco, já a gente vai ver, né? E um box shadow aqui para ele. Ó. Vou copiar essa mesma propriedade aqui com exatamente os mesmos valores. Vamos aqui visualizar toda a área de conteúdo branca com uma pequena borda aí, né, entre elas. Ok, beleza. Tendo feito isso aqui, vamos estilizar a área de parágrafo, porque nós temos também ali dentro do conteúdo o parágrafo, então conteúdo P, mesma coisa. E aí aqui que você vai definir, ó, pois qual vai ser o tipo de letra, qual vai ser o tamanho de letra, tem essas propriedades. Se eu não coloco o tipo de letra, ele pega a nativa, que é Arial. Então realmente eu quero manter Arial, não tem necessidade. Eu quero um espaço ali do texto para a borda do conteúdo de 40 pixels. Então olha como que essa área branca vai aumentar, vai abrir um pouquinho mais. Ó. Então fica aí, visivelmente fica muito melhor, né? Dá para ter uma ideia de conteúdo aí muito melhor. Já começa a tomar uma estilização aí bacana a nossa página. Aqui, além dessa área, eu tenho as áreas de formulário abaixo, né, que eu preciso estilizar, obviamente, ele. Então, o nosso formulário é uma div chamada formulário mesmo. O fundo dela, vamos colocar cinza. Então, background color, nós temos aquele D2, né, que é uma tonalidade cinza. Então, ele vai ficar aí com fundo cinza. A margem aqui para a parte de cima, eu vou recuar um pouquinho. Então, menos 20 pixels para que o formulário, essa área do formulário, se aproxime mais da área do conteúdo. O padding eu vou dar 40 pixels, né, de espaçamento e vou utilizar também um box shadow aqui. Então vou dar um Ctrl V para me poder editar. Só que esse box shadow ele vai ser do tipo interno. Então aqui é só utilizar o inset, né, que ele se torna um box shadow aí interno. Então aqui ele não vai ter essa largura, ele vai ser 0 e aqui a distância dele pode ser um pouquinho menor. Vou deixar aqui em 6. Ok. E aí eu faço as alterações também nos demais aqui. Então, insert. Ou melhor, né? Para adiantar, eu copio esse e colo nos outros. Ctrl S. Vamos ver aqui como é que está ficando esse formulário por enquanto. Beleza. Temos aí já um pequeno sombreamento interno. Aqui, se vocês quiserem visualizar mais os efeitos, é só você aumentar um pouquinho mais aqui a proporção dele. Então, eu coloquei de 6, vamos colocar de 20. Vamos ver se ele vai dar essa diferença. Então, aqui eu consigo ver que ficou uma sombra de 20, ó, bem maior do que estava. Aí, talvez ela não esteja tão visível também, porque eu dei uma opacidade de 50%, utilizando aqui o meio. Né? Então, a gente consegue aí também trabalhar, regular esses valores. Isso aqui vocês aprendem, agora já ficou com opacidade muito maior, vocês já aprendem aí no curso de CSS. Então, passo essas propriedades aí, né, para trabalhar. Agora, com opacidade, por exemplo, no 0.8 ele só fica com 20% de opacidade. Então, só fica aí, né, com 20% de opacidade, com 80% do objeto aparecendo. Vou deixar como estava mesmo, né, aqui com meio e aqui com 6, que eu achei que ficou aí um tanto até razoável, né, e suave. Aí aqui você começa a estilizar direto dentro desse formulário. Então, após fazer isso aí, eu vou na minha div de formulário, eu vou atacar justamente o form, que é o meu campo de formulário em si. Então, vou diminuir um pouquinho também a letra dele, né, para 14 pixels apenas. Vou deixar ele centralizado, aí é só você colocar um margem 0 alto e aqui uma largura para ele também. Vamos deixar ali com 400 pixels e ele vai ficar centralizado dentro dessa área de 400 pixels. Atualiza a sua página, então aqui ele já está, né, no meio, ele já até estava centralizado porque todo o conteúdo estava centralizado dentro do container principal. Agora ele está centralizado dentro da área possível para ele, que é essa área do formulário. Aqui vai ser um pouquinho mais complexo, porque na verdade eu tenho que estilizar os meus labels, eu tenho que estilizar os campos input, o text area, né, o submit aqui, que é o meu botão. Então, assim, a estilização tem que ser feita em cada um dos componentes. Na próxima aula, nós vamos, então, focar aí nessa parte de estilização do formulário.